Bem-vindos a mais um Pode Ser, um espaço aberto de consciência do alegre ser, para ir mais profundo em temas do dia a dia, a partir da metodologia quântica do Mestre Rondeau Luz. Hoje, o campo que abrimos é antigo e, ao mesmo tempo, urgente, a dualidade. O que é a dualidade? Por que falar dela é tão urgente? Tudo isso nós vamos conversar hoje nesse episódio, na companhia de um convidado muito especial, o João Albuquerque, que traz a sua vivência e seu olhar para falar dessa dança entre o que mostramos e o que somos. Seja muito bem-vindo, João, ao nosso Pode Ser. E fica à vontade para se apresentar aí, para quem não te conhece. Legal, que honra, obrigado. Prazer, gente, é um prazer estar aqui. Gostei muito desse convite. Meu nome é João. Como é que a gente faz as introduções aqui, né? Eu tenho 32 anos. Não vou por aquelas introduções tradicionais, tá? Eu Quem sou eu? Eu venho me descobrindo como essa energia e então não vou me identificar pela minha personalidade, mas eu acho que eu cheguei aqui muito por uma correspondência com um chamado meu mesmo de me expressar mais nas redes. Isso é uma coisa que sempre tive muita vontade de fazer, sempre foi uma força que vinha dentro de mim, mas eu nunca soube muito bem por onde ir. Então, eu já me perdi em alguns momentos nesse movimento de me expressar, ou seja, criando conteúdos, né, que me levavam muito para o lado do ego, né, de uma exposição, um reconhecimento, uma coisa que não tinha muito a ver com essa verdade, que eu ainda estou descobrindo exatamente como eu faço isso, mas que eu reconheço assim o quanto muda quando a gente começa a se expressar a partir dessa verdade, que é o que todo mundo critica, né? Que hoje em dia as redes sociais elas estão aí recheadas de muita futilidade, de muita superficialidade, de muita uma fachada, né? Assim, as pessoas mostrando algo que nos bastidores não tem nada a ver, que não é a verdade, ou então é uma parte da verdade, mas a gente está sempre meio que adequando, né, o que a gente vai expor, e aí tudo muda quando a gente começa a ser mais verdadeiro. É óbvio que não dá para expor absolutamente tudo, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo construir essa narrativa mais transparente e mais verdadeira e alinhada a um propósito de compartilhar mais dessa sabedoria que a gente vem adquirindo junto com o nosso mestre Juan, esse processo espiritual muito profundo que mudou minha vida e que, curiosamente, eu cheguei a esse processo criando conteúdo. Eu estava completamente perdido e eu fiz um mochilão de um ano, vivi experiências incríveis na Ásia e eu voltei com muita vontade de continuar vivendo esse estilo de vida. E eu achei que o jeito de fazer isso era criando conteúdo nas redes sociais, mas eu não tinha muita consciência de como era isso e do que estava por trás desse desejo de criar esse conteúdo. E aí eu tentei diversas vezes criar esses conteúdos, mas é muito engraçado como a vida não me deixou seguir por esse caminho de uma coisa muito conectada com o ego e com essa vontade de ser reconhecido, ser visto. Então, por inúmeras tentativas, a coisa não andava, não andava, não andava, e uma hora eu falei, nossa, não sei mais o que fazer, eu estou completamente perdido, não sei o que fazer da minha vida. E aí eu falei assim, deixa eu ver o que aquele cara lá tem para dizer. E aí me dispus a ouvir um pouquinho da guia do mestre Juan, e aí desde então, isso já faz 4 anos, mais ou menos, e, e aí muita coisa mudou, né? A gente começa a ir mais profundo e fazer um trabalho mais corajoso, eu diria, de realmente enfrentar os nossos medos, e, e aí a gente vai vendo, né? Tudo que a gente já construiu, da onde veio, e muito do que a gente estava fazendo. Então, não sei se eu me apresentei, mas eu já contei um resumão aqui da minha vida. Está apresentado, João, e você foi direto ao ponto, tá? Tá. E é por isso que a gente vai começar já também a perguntar para você o que que essa palavra dualidade desperta em você hoje, ainda mais nesse processo, nesse momento do seu processo que você está.
Legal. Eu acho que assim, a primeira coisa que eu associo quando eu penso em dualidade é muito do, assim, eu associo muito a uma mecânica ou a uma configuração ou, enfim, mas desse plano que a gente está vivendo. Então, assim, aqui da terceira dimensão eu vejo que a dualidade ela é ao mesmo tempo algo a ser superado, mas ela é também um caminho para nós, né? Porque eu entendo que através dessa dualidade, é através de reconhecer que quando eu não estou agindo de forma amorosa, que eu consigo voltar para a minha forma amorosa. Então, é, eu enxergo assim, a dualidade, não tenho muito um conhecimento científico disso, não saberia dizer tanto por esse ângulo, mas eu reconheço que a gente está aqui num plano dual, né? A gente está aqui no certo, no errado, no quente, no frio, no bom, no ruim, e tudo isso faz parte dessa mecânica que a gente vive. Mas olhando, assim, interpretando a dualidade a partir dessa ótica de que como ela me serve no sentido de desse trabalho espiritual, eu vejo que reconhecer a minha dualidade é o caminho para eu entrar na minha essência. Então, é contraditório isso, né? Mas não também. Então, eu acho que é isso, assim, a dualidade é ao mesmo tempo um pé no saco, mas é também nosso maior presente. Que bacana, João. Então, porque, por definição, a dualidade é aquilo que nos faz escolher um lado, né, e esconder o outro na personalidade, nas relações, nas empresas, na vida, né? Então, uma ideia nesse sentido é que vivemos presos não só num sistema social, que também alguns aí chamam de socio-matrix, né, mas numa lógica ainda mais profunda, quase invisível, que opera dentro de nós sem nos darmos conta, né, de que estamos reproduzindo. E aqui a gente precisa abrir uma distinção importante, logo de início aí, né? Que a dualidade, ela não é o mesmo que contraste. O contraste é quando duas coisas convivem, dia e noite, silêncio e som, né? E a dualidade dicotômica, ela é uma outra coisa. Ela é quando escolher um lado exige obrigatoriamente excluir o outro. É legal, né? Isso aparece de um jeito muito simples, numa entrevista que o mestre me compartilhou em 2013, né, que eu assisti da doutora Maria Dolores Ubiolos com o jornalista Davi Parcelisa, e eles falam exatamente sobre essa matrix de aprisionamento da consciência. E essa senhora, Maria Dolores, ela dá um exemplo entre escolher duas frutas, como se só pudéssemos gostar de uma. Mas também dá para trocar por a escolha de, sim, fico em casa ou não fico em casa. Falo o que penso ou eu me calo. Então, nós vivemos formulando muitas escolhas excludentes o tempo inteiro, quando no fundo poderíamos simplesmente acolher as duas. Essa é a armadilha. Ela nos convence de que só existe um caminho certo e que o outro precisa ser descartado ou combatido. Aí é aí que mora o ego, né? Ele faz barulho justamente para provar que o seu lado é o certo. E aí por isso que ela é dual. A essência, por outro lado, ela sussurra, porque ela não precisa provar nada. Ela não está em uma guerra com outra metade, porque ela enxerga tudo como uma parte de si mesma. João, e na sua trajetória, onde que você reconhece assim, essa dicotomia, né? Essa exclusão mais forte? Nas escolhas que você faz por dentro ou aí nas máscaras que você sustenta por fora? Legal, pergunta boa. Eu acho que o que a Cris trouxe, né, esse exemplo assim, do assim, saio de casa ou não saio de casa. Essas escolhas do dia a dia, elas estão o dia inteiro, né? Assim, a gente está o tempo todo escolhendo o que fazer. Então, é interessante enxergar a dualidade também por essa ótica do tipo, não é assim, você quer torta ou quer bolo? Não é tanto assim, né? Mas é legal, eu vou acordar cedo ou eu não vou acordar cedo? O tempo todo a gente está fazendo escolhas que poderiam levar a gente para esse lugar dessa dualidade. Então, acho bem legal, me ajudou muito a expandir essa interpretação da dualidade. E eu acho que quando eu olho para dentro, eu consigo ser muito mais fiel à minha unidade, né? Assim, de me acolher mesmo, de parar de, é, ah, então eu vou me culpar por não ter feito tal coisa ou eu vou me acolher? Eu acho que fica mais simples quando eu começo a olhar para dentro.
mas é um fato que no mundo lá fora eu acabo tendo que escolher muita coisa e, e ao mesmo tempo, então assim, se eu for por esse ângulo assim de, tá, quando eu escolho algo, eu estou sendo dual, eu automaticamente me ressoa aqui que muito do que eu faço pode não ter sido exatamente uma escolha, pode ter sido um simples fluir, que eu não tive mentalmente que decidir algo, mas eu simplesmente caminhei nessa direção. Então, talvez seja um complemento aí do que eu falei antes, né, de que talvez seja possível da gente escapar dessa decisão dual e por mais que na prática a gente esteja fazendo uma escolha ou seguindo por um caminho específico, talvez eu não esteja entrando nessa energia da dualidade, mas eu esteja simplesmente fluindo para onde for. Mas acho que, assim, respondendo a sua pergunta, Yara, o ambiente do trabalho é um ambiente que me provoca muito a fazer esse tipo de escolha, a fazer esse tipo de escolher um partido, tomar uma decisão que talvez me leve muito para esse lugar mais mental. Então, o trabalho para mim é uma grande cura ainda. Acho que é isso, essa exposição, essa vontade de me provar ou de me ver suficiente e de conquistar um lugar, uma posição. Acho que isso tudo me toca nas minhas fragilidades, toca nos meus medos e automaticamente me puxa mais para perto desse lugar do ego dual. Acho que Legal, não só, João é Muito legal. visionário, né? Ele já entrou no exemplo que ele Já, vai ter que já. dar no trabalho, né? Porque a não gente É, só, vai. e não só você, João. Tipo, não só você, João, mas acho que toda a população mundial entra na dualidade quando o assunto é trabalho, né? Total, Porque a gente acaba, tipo assim, a própria terminologia, né, do profissional e do pessoal, ela já coloca a gente nesse oposto, né, nessa exclusão de um. Então, você é um. O profissional, ele tem uma máscara e o pessoal tem outra. Então, a gente já entra nessa dualidade já daí, logo de cara. total. E basicamente a gente protege essa dualidade, né? Porque a gente também protege os nossos medos, né? E aí hoje a gente vai falar agora um pouco sobre o julgamento, né? Sobre como o julgamento ele nasce dessa dicotomia, né? Nesse ponto chegamos a algo que o Mestre Wan sempre nos ensina e que tem tudo a ver com esse tema. O julgamento ele não é um ato de amor. Porque amor é unidade, o amor não divide. Pois é, mas a base do julgamento só existe porque nós vivemos preso nessa lógica de exclusão mútua. Sem dualidade não há julgamento. Pensem nisso, cada vez que julgamos alguém, estamos operando dentro dessa matrix de um ou outro. é verdade, e isso vale para dentro também, né? Porque quantas vezes a gente julga a nossa própria sombra, a parte de nós que não cabe na imagem que a gente constrói de si mesmo, né? E é ali que a personalidade se divide da essência, a personalidade edita, seleciona, esconde. Já a essência, ela não tem o que esconder. É por isso que a gente fala tanto em autorresponsabilidade energética, né, aqui no Alegre Ser, que não é sobre culpa, é sobre reconhecer que a frequência que a gente está sustentando, inclusive a de julgar, é nossa para transformar. Então, João, você que vive num ambiente corporativo e que sente essa dinâmica de julgamento, fala para a gente se ela parece muito forte, como você tem vivido e visto isso nas equipes e nas lideranças com quem você trabalha. Muito legal. Eu acho que, assim, que nem você comentou, Cris, o ambiente corporativo, ele, assim, parece que automaticamente a gente entra nessa estrutura, como se ali existisse um conjunto de regras muito diferente do mundo lá fora, né? E aí, eu acho que esse lugar do julgamento, ele é muito curioso, né? Porque por uma configuração já inerente ao processo ou à estrutura corporativa, você já tem as posições, né? Por exemplo, lá você tem um estagiário, você tem um analista, você tem uma pessoa júnior, pleno, sênior. Automaticamente você já está separando, você já está criando essa distinção
que naturalmente está atrelada a um julgamento, né? Assim, você já está julgando se essa pessoa está apta, se ela pertence a esse lugar, a essa posição. Então, eu já vi muitas. Eu não tenho. Minha vida profissional ela é bem incomum, eu diria. Já passei por umas experiências muito diferentes, mas mais recentemente, então, coisa de 2, 3 anos atrás, eu voltei a esse mundo corporativo e mais corporativo mesmo. É, então, assim, eu não tenho um repertório de 10 anos de corporativo, mas eu acho que eu já vi muito. Eu acho que, assim, essa escadinha, né? Todo mundo caracteriza o corporativo pela sua escadinha, né? Fala assim, ah, ei, como é que você tá? Ah, eu tô aí, né? Sempre quando você pergunta para alguém que está trabalhando, a pessoa trata um pouco de assim, ah, normal, tô seguindo minha vida aqui. E eu sempre acho que é assim, estou progredindo nessa escadinha. E eu entendo, né? Assim, eu já entrei muito nesse lugar de julgar também quem estava muito fechado nessa estrutura corporativa, mas eu entendo também, né, que existe desafios muito grandes quando você se compromete a esse tipo de ambiente. É difícil, tem uma energia muitas vezes pesada, mas ao mesmo tempo, quando você se conecta com você, quando você se conecta com esse lugar de, cara, eu estou progredindo, eu estou evoluindo, eu estou avançando, eu estou enfrentando os meus medos, eu estou acreditando mais em mim, foi uma forma que eu consegui, pessoalmente, sair desse lugar de julgamento do ambiente corporativo e eu passei a ver com mais união, com mais acolhimento, tudo isso né, assim, acho que se a gente for caracterizar, talvez assim, uma caricatura da Matrix, talvez seria um pouco, né, dessa estrutura do corporativo, acorda, começa a trabalhar às 9, termina às 6, pega o metrô lotado, vai trabalhar, todo mundo sentado na baia, sai, depois pega trânsito, aquela loucura, e eu acho que, ao mesmo tempo, é necessário a gente começar a florescer mais esse ambiente, justamente porque ali está faltando cor, está faltando vida, né? Então, acho que respondendo a pergunta de vocês, eu sim, reconheço que tem muita. É um ambiente normalmente muito cinza, mas ao mesmo tempo, aí pode ser uma escolha pessoal de enxergar dessa forma, eu também vejo pequenas flores ali dentro, sabe? Tentando encontrar a luz, tentando encontrar o sol. E então acho que está todo mundo ali procurando a sua própria luz, procurando seu próprio caminho. E mas dentro dessa estrutura, dentro desse contexto que por natureza você já entra sendo julgado e você vai procurar sempre ser julgado por uma ótica um pouquinho melhor, mas você está, querendo ou não, muito conectado a essa dualidade. Você sente, Legal. João, uma perguntinha assim, você sente hoje assim como, de alguma forma, o teu processo, né, a guia do mestre aí, alguma diferença na forma como você atua no corporativo, dentro da empresa? Você consegue levar a tua essência para dentro da empresa em alguns momentos? Como que você Eu vê? gostei dessa pergunta porque hoje eu posso responder ela com orgulho. Juro. Não, eu vou confessar para vocês. Hoje eu tive uma conversa difícil com o meu chefe e eu criei a coragem para ler uma canalização minha para ele. E isso nunca tinha Uau! feito e nunca imaginei que eu pudesse alcançar essa coragem. E eu acho que assim, por que que isso é tão difícil para mim? Por conta dessa estrutura, né? Tipo assim, como assim? Você vai ler uma canalização quântica na guia do mestre Juan, num ambiente tipo no escritório com seu chefe? Então, foi uma oportunidade muito bonita para eu sair dessa estrutura e sair desse lugar de Dualidade. O boas que que ele vai práticas. pensar de mim, né? Exato, né? Tipo assim, não, isso não é coisa isso não é coisa, isso não é uma postura profissional. Tem Uhum. coisa que é né, do ambiente profissional, tem coisa que não é, essa separação, né? É. E então, assim, se a gente tivesse feito essa entrevista ontem, eu talvez diria que eu ainda compartilho pouco dessa minha coerência no ambiente de trabalho. Eu entendo que eu sou essa energia e que eu naturalmente estou ocupando aquele espaço com a minha energia. Eu estou contribuindo, eu estou contaminando de alguma forma esses espaços. Então, seja numa conversa com uma pessoa, seja simplesmente estando ali, seja, obviamente, entregando o meu trabalho, mas
Eu acho que, para mim, a grande dificuldade foi entender como eu posso trazer consciência para esse ambiente, porque no fim do dia é isso, né? Quando eu comentei aqui que a gente precisa trazer um pouco mais de cor para esses lugares, é, tá todo mundo muito bitolado ah, eu preciso entregar isso, eu tenho essa meta, eu tenho esse compromisso, e só se fala disso, né? Então, assim, não importa muito o que está acontecendo no paralelo, você tem esse compromisso de entregar e, desculpa o português aqui, mas foda-se, vai e faz. Então, isso eu acho que tira muito, né, do propósito de estar ali. Isso tira muito esse propósito espiritual mesmo, assim, do tipo assim, o que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui para entregar um job? Está aqui para entregar um trabalho? Né? O que está por trás disso? Então, assim, esse lugar de enfrentar os nossos medos, reconhecer nossas limitações, dar o melhor de nós. Enfim, eu acho que o trabalho ele está muito relacionado hoje, ou muito enraizado nesse lugar mental, muito material, uma coisa ainda muito superficial, e a gente acho que arrancou desse fazer o ser, né? Então, como que eu posso trazer um pouco mais desse propósito e dessa nossa jornada espiritual aqui como energia para um fazer? Então, eu acho que é um pouco disso. Hoje eu tive essa é, grande conquista pessoal que foi ter coragem de ler uma imersão para o meu chefe, que era uma conversa tensa, era uma conversa difícil, e eu falei para ele, eu não quero entrar nos pormenores, eu não quero ficar aqui lavando roupa suja, nas picuinhas do que aconteceu ou que não aconteceu. Então, eu quero muito conversar com vocês sobre o que está por trás disso, o que te incomodou, o que me incomodou, como é que a gente veio parar nessa sala para ter essa discussão hoje. E para isso, eu escrevi aqui uma canalização e eu vou ler, porque eu acho que isso vai ajudar aqui a guiar um pouco da conversa. Então, foi assim que foi para mim, foi ótimo. A gente não entrou nas picuinhas, então eu acho que a própria energia e o intuito de ter essa conversa dessa forma, naturalmente trouxe um outro rumo, né, para a conversa. Que bacana, João, porque exatamente esse tema que a gente vai entrar agora, que é mais conectado a esse ponto essencial de que trazemos aqui, é que muita gente já entende essa dualidade, isso, essas questões mentais, né? Mas existe uma distância real, né, entre saber explicar, saber discursar sobre dualidade, a sua solução real, né? Que não acontece só no campo das ideias, ela precisa acontecer num corpo emocional, num sentir da gente. De repente, nessa conversa com seu chefe, você sentiu que naquele momento você devia estar lendo ali para ele uma informação de um outro lugar, onde você recebe uma informação como um canal ali, né, na imersão. E aí muda tudo, porque muda a percepção, né? A energia própria do ambiente muda, porque você está falando de algo que vem dentro do seu coração, né? Só a informação em si de uma canalização é um sentir, né? Você já coloca essa energia aí, né? Essa Exato. diferença entre o saber e o viver, né? Então, tipo, é como ler tudo sobre presença, mas ainda reagir no automático, né? Quando alguém te contraria. Então, é esse sentir que é o que integra, né? Não é o conceito. Então, tipo, você se abriu nesse momento para um outro lugar, né? Para uma relação com ele, não pelo saber, que é o que você falou, tipo, vocês iam entrar em, né, em detalhes que não iam levar a lugar nenhum, mas você se abriu para o sentir e ele se abriu também, acolheu, e isso te levou para o infinito de possibilidades. Perfeito, foi bem isso. Foi bem legal. Eu- É isso, sim. Quer falar, Cris? Continua, João. Não pode continuar. Não, eu acho que foi muito interessante, assim, só para exemplificar, né? Primeiro, eu acho que é muito importante falar sobre essa diferença do saber e do conseguir colocar em prática, né? De tipo assim, ah, legal, eu tenho um monte de informação na minha cabeça, mas a hora que alguma coisa me desequilibra, eu escorrego e caio de cara. Então, Uhum. isso eu vejo que existe um movimento grande acontecendo, acho que de forma geral, né? Assim, das pessoas começarem a tomar mais consciência, seja lendo um livro, seja praticando uma aula de yoga, seja meditando.
mas eu vejo que o grande desafio não é tomar conhecimento dessas informações, mas é colocar isso em prática. E aí muita gente ainda se perde, e eu também já passei muito por isso, que é ter a informação, mas não conseguir colocar ela em prática. Então, acho que é um começo, né? Assim, as pessoas começarem a beber um pouco mais dessa fonte e da importância da gente não se deixar afetar, da gente tomar consciência do que a gente é enfim, aí aos poucos a gente vai entrando mais, ou absorvendo mais essa informação para que ela de fato se torne uma verdade dentro da gente. Mas um comentário só sobre essa conversa que eu tive com o meu chefe foi muito legal, porque a conversa começou com ele se abrindo. Ele falando: olha, eu me expressei mal naquele momento, eu falei uma coisa que eu não queria ter falado, eu me arrependi de ter falado naquilo, e eu passei essa última semana nem um pouco preocupado com o que a gente tinha aqui de fato para resolver, mas muito mais me martirizando por eu ter dito o que eu disse. Então, foi muito bonito, porque ele estava naquela posição de chefe, que ele talvez poderia, né, tentar se firmar ali naquele lugar, naquela estrutura, naquele jeito de ser, e não, ele ao mesmo logo de cara se abriu para seja pedir uma desculpa ou seja simplesmente confessar que aquilo foi o que o incomodou. Então, eu acho que é isso, né? Assim, foi muito bonito ver como na hora eu abri um campo para uma conversa diferente, que eu me coloquei vulnerável, abri esse espaço para que ele também pudesse ser, e assim a conversa é mais verdadeira e a gente consegue de fato desatar os nós que trouxeram a gente até aquele lugar, né? E não ficar dando volta em volta do rabo. Legal essa autorresponsabilidade energética, né, que cada um vai aprendendo a praticar, ainda que nem esteja num processo de despertar, mas ele também deve estar se observando e estar recebendo sua energia no trabalho, permite que os campos vão mudando, né, os campos de interrelacionamento. E o mestre ele ensina muito isso. Uma das coisas que eu acho mais interessante do mestre Juan de la Luz, porque ele fala, né, que a mente não sente. Né? Então, e aí, quando ele começa a falar, repetir, recordar e nos convidar a ir para essa multidimensionalidade, a gente começa a baixar essa informação, aí a gente se dá conta que não é pensado mesmo, né? Você sente algo e vai expressando, vai expressando. É isso que permite, por exemplo, quando você é canal de luz, né, seja certificado pelo método, seja no processo como você está sendo todo dia canalizando as suas informações, é impressionante como a gente vai se desidentificando daquilo que a gente pensa e permitindo aquilo que a gente sente ser apropriado no mundo da forma. Né? Quando a gente publica, quando a gente, igual você que está contando todos nos seus vídeos, então a gente vai criando mais força no sentir e isso vai fazendo com que o medo vai recuando, sabe? É criar novas realidades a partir desse sentir. Total. Porque o mestre Ronera Luz, ele diz para a gente o tempo todo que a transformação, ela vem, essa verdadeira transformação e transmutação, né? Ela não vem da inteligência, da mente, do intelecto, mas ela pede presença, ela vem através da nossa presença, desse estado de presença, através da essência, desse sentir mais profundo em nós, né? E quando a gente está, né, presente na nossa essência, não na nossa personalidade, essa personalidade aí que é pautada pela dualidade, a nossa ação ela é coerente, né, com esse sentir e não com esse pensar. Então, para facilitar, o ego ele está habituado a agir em dualidade, a essência em unidade. E aí, João, a gente pede um exemplo, já que você está praticando isso nos seus vídeos, na sua comunicação, né? O que muda quando a compreensão ela sai da cabeça, né? E aí você permite que ela entre no sentir. Para mim, um infinito de possibilidades se abre. Para mim é muito nítido como assim, quando eu falo assim, nossa, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso resolver tal problema, eu tenho uma situação, literalmente, assim, a minha cabeça, meu ego, minha personalidade estão muito associados, né? Estão diretamente conectados a essa dualidade, e eu só vejo opção A ou opção B, não tem outra. E aí, quando eu me conecto, quando eu me permito elevar minha frequência, canalizar, pedir aos meus guias por um direcionamento, é nítido como deixa de existir duas opções, só existe uma, porque existe um propósito em tudo. Então, naturalmente, esse
esse lugar do tipo assim, tá bom, eu vou para cá ou eu vou para cá, isso deixa de fazer sentido e a gente passa a se relacionar com as experiências de um lugar mais profundo, de um lugar onde a nossa mente não enxerga. E para mim está sendo muito incrível, muito mesmo, conseguir colocar em prática esse me conectar para escolher para onde ir. Então, a vida, que nem a gente falou, né? Assim, a vida lá fora tá o tempo todo convidando a gente a ser dual. Tipo assim, e aí, você quer tomar um sorvete ou quer comer pizza? E eu acho que está sendo muito interessante. É óbvio que não dá para fazer isso absolutamente o tempo todo, mas eu acho que assim, meu sonho, minha ambição, digamos assim, minha ambição é conseguir me conectar o tempo todo para que absolutamente tudo que eu faça venha desse lugar. Mas, por enquanto, em momentos e decisões que eu acho que são importantes, relevantes, de eu trazer mais consciência, eu estou fazendo isso. Então, eu venho, me conecto, pergunto aos meus guias e trago esse direcionamento de forma muito mais prática, né? Então, antes de conversar com o meu chefe, por exemplo, eu trouxe esse tema na minha canalização. Eu tive uma situação com a minha companheira, eu vou perguntar como lidar com essa situação. E essa comunicação nas redes, para mim, está sendo incrível, porque vira e mexe, eu não sei o que eu vou falar. Eu não tenho um tema. Eu não tenho muito que. Eu posso ficar aqui caçando. O que que eu vou falar? Mas normalmente é muito mais simples, porque se eu me conecto e se eu me permito abrir para receber, uf, parece que vão para uma bolha assim e deságua. E aí eu consigo. Fica muito claro o que falar. Então, eu acho que assim, me desconectar dessa minha mente dual para acessar essas informações, a grande assim, ó, o melhor presente que tem é que você vai ver um monte de coisa que você não estava vendo. Um monte de possibilidades que estavam completamente fora do seu radar. E aí, para mim, está sendo revelador, assim, ver que eu consigo trazer essa conexão muito para o meu dia a dia. A ponto de, o que eu vou falar hoje no vídeo de hoje? Puf, vai lá e vem. Como é que eu lido com essa situação? Vai lá e vem. Então, é muito legal soltar esse controle, soltar essa necessidade de ter todas as respostas e simplesmente me permitir ser o canal, né? Então, acho que é isso. Legal. Então, muitas vezes a gente quer fazer até viagens, né? Como se a Índia não tivesse dualidade. Então, a gente vai lá para a Índia, ou a gente vai para, sei lá, Monte Everest. A gente vai criar experiências a partir de uma referência que o físico, o lugar, né? Ele não tem dualidade, né? Não está dentro de uma matrix, não está dentro de uma programação, né? E, e muitas vezes a gente se perde nesse lugar, né? De buscar um lugar físico e o mestre ele convida a gente a entrar num estado, que é o estado que você está entrando. Basicamente, eu diria que a gente, e você, falando de você, João, porque eu também estou olhando muito o seu processo, você está basicamente num paraíso, né? De conexão. Né? Você não está viajando para fora, você está cada vez mais viajando para dentro, né? E isso está te trazendo conquistas para um infinito de possibilidades, né? Que isso tem a ver também, que é não ficar preso na adrenalina do externo, né? E começar a ficar feliz com o ordinário e criar do seu ordinário coisas extraordinárias, pegando um gancho com tudo que você está trazendo. Você viu que eu sou sua fã, né? E aí a gente faz uma reflexão muito poderosa aqui, que sair dessa lógica, né, não significa ir a lugar nenhum. Não é uma fuga, não é quando eu quero alcançar alguma coisa ou quando eu não quero passar por outra coisa. É como o meu estado vibracional, ele traz uma conexão com a unidade ou ele me leva para a dualidade, né? Um estado de luta entre opostos, de eu ter que precisar me impor, né? De eu ter que saber que isso é verdade, de eu ter que me colocar como superior, sabe? A discussão agora vem para esse lugar. E isso vale também para a ideia de transcendência, né? Não é depois, não é em outro momento, né? Não é em um plano, num outro plano. É aqui e agora, em vida, no campo do presente, buscar escapar da dualidade só pelo lado material, ou só esperando por um depois, né?
como disse aquela doutora Maria Dolores Catalunha, da onde a gente também, a Cris mandou e o Messi mandou essa ideia da dicotomia, da dualidade dicotômica, né? Ela falava assim, é como você querer abrir uma janela pelo lado de fora do prédio. Então, não tem uma linha que você vai seguir isso, né? Na verdade, esse sentir, né, essa transcendência, esse é um estado, né, que a gente chega interno. Presença de novo, né? Sempre presença, presença. O momento presente, ele é o único lugar onde o campo energético ele pode ser reorganizado. O que que você sente com relação a isso, João? Assim, vários temas aqui, né? Que nem eu fica várias perguntas em uma só. Mas Gostei, eu gostei, gostei. gostei. Eu acho que assim, começando por essa liberdade física, né? Tipo, achando que existe um lugar ou existe uma situação onde lá fora a gente vai ser mais feliz do que aqui dentro, né? Ou que em algum lugar que a gente já está. Que nem eu comentei, né? Eu tive experiências extraordinárias quando eu estava viajando, uma liberdade assim quase que irreal e eu queria viver dessa forma para sempre. E eu lembro que quando eu comecei a me consultar com o mestre, ele me trouxe uma informação muito bonita, assim, que me tocou muito, que ele falou assim, que liberdade é essa que você quer ter, que depende de você estar com uma mochila nas costas, viajando o mundo, e se você estiver em São Paulo, você não está livre? Então, não é exatamente uma liberdade essa, né? A liberdade, ela liberta, ela não te aprisiona, ela não segmenta nada. Então, esse foi um convite muito bonito que ele me fez, que foi assim, encontra a liberdade dentro de você. E aí não vai importar se você está em São Paulo, se você está deitado numa maca, ou se você está correndo no meio de uma montanha, que aí sim você está mais ou menos livre. Você consegue sim encontrar essa liberdade, que é um estado de espírito dentro de você. E o convite para voltar a morar em São Paulo, que foi justamente assim, se reaproxima dos seus pais e vai lá curar com eles, porque aí tá, assim, né, um ninho de coisas que ainda te aprisionam, que ainda te limitam a encontrar essa liberdade, foi um grande desafio, porque, que nem a gente falou, né, falou assim, no Himalaia eu vou me sentir mais espiritualizado, lá tem uma coisa no ar que parece que a gente se conecta, e talvez num escritório em São Paulo, não. É impossível dizer que não existem diferenças de energias. Quando eu estou mais próximo da natureza, eu sinto a energia daquele ambiente. E quando eu estou num ambiente pesado, eu também sinto. Mas isso que eu acho que é muito profundo nesse processo espiritual com o mestre, na metodologia dele, que vai ser luz na Matrix, vai iluminar a escuridão. Não acho que você precisa estar lá debaixo de uma árvore, meditando, passarinho cantando, que é só nesse momento que você vai conseguir ser a sua melhor versão. Não. Encontra essa força dentro de você e vai brilhar justamente onde o nosso planeta mais precisa. Então, é muito interessante e muito bonito quando ele me convida a sair desse lugar de uma liberdade externa para Realizada, encontrar né? essa liberdade interna. Exato. E aí, até foi curioso, Cris, que você falou assim, né? Você está viajando menos e você está para fora e viajando mais para dentro, né? E eu nem tinha me dado conta, mas é verdade. Assim, eu faz alguns anos que eu não saio, assim, sabe? Que eu não faço uma grande viagem ou coisa do tipo. E eu tô realmente contente. E eu tô realmente me encontrando nesses ambientes. Mesmo no ambiente corporativo, eu consigo ver beleza, que nem eu comentei, eu consigo ver pequenas florzinhas ali querendo encontrar sua luz. No meio de São Paulo, por mais que eu não esteja num jardim todo florido, se tem uma árvore numa rua cheia de prédios, eu consigo ver beleza. Eu consigo parar e falar, nossa, que árvore linda. E olha só, quem disse que São Paulo não tem natureza? Então, é uma escolha, né? Assim, é uma forma de enxergar a vida e de se relacionar com ela. Eu estou tentando agora conectar as outras partes da pergunta. Não, Mas tranquilo. Só para ter eu tive uma ideia. Seu livro, se Deus quiser, se a sua energia permitir, vai se chamar assim, O Cara que se Iluminou na Faria Lima.
Tá bom, pode ser. Gostei. Sabe? Acabou com o Tibete, entendeu? Vai para, sabe? Vai para o Aham, olho do furacão e pode encontrar unidade em tudo, né? Naquilo que faz e aonde está. É o estado de presença, né? total, total. É engraçado porque eu ainda tenho essa vontade de viajar mais, de explorar e tudo. Então, ainda existe esse desejo aqui, mas eu vejo isso hoje como não mais como uma coisa assim que está me fazendo falta, mas assim com uma curiosidade assim entendendo que o mundo é muito grande, as experiências estão aí para ser vividas e eu acho que muito mais por um merecimento e por entender que a minha vida pode sim ser abundante e diversa sabe, e eu posso explorar muitas formas aqui de viver, muitas, enfim, experiências diferentes, mas não mais como uma fuga, né? Do tipo assim, meu Deus, eu preciso sair de São Paulo porque São Paulo não, eu não consigo viver bem. Não, eu estou vivendo bem aqui, mas é o que eu comentei no vídeo de ontem, que é alcançar essas experiências muito mais por uma correspondência, entendendo nesse lugar de merecimento e do que de uma fuga, né? Do que falando assim, ah, eu não quero isso, então eu vou lá. Não, é assim, eu vou lá porque eu sei que eu mereço, que a minha vida pode ser tão ampla e tão diversa quanto isso. Aproveitando que você está falando aí, né, João, desse universo de São Paulo, dessa vida em São Paulo, vamos trazer então um pouco também, falar um pouco dessa dualidade coletiva, né, que não é só dualidade, não é só individual, ela se repete também nas famílias, quando um membro precisa ter razão sobre o outro, nas organizações, né, quando departamentos, lideranças ou times inteiros, eles vivem em posições opostas, cada um defendendo o seu lado como uma verdade única. E o mesmo campo energético relacional se manifestando em escalas diferentes, né? Por isso, quando trabalhamos com uma pessoa, uma família ou uma empresa, estamos sempre olhando para essa raiz, onde está a exclusão mútua e como convidar a integração. Integrar não é neutralizar, né? Não é ficar em cima do muro, é ampliar a consciência o suficiente para sustentar os dois lados sem precisar eliminar nenhum. Um dos lugares que eu sou mais duais é na minha família, sabe? Então, assim, é muito interessante, porque talvez seria um lugar que eu poderia ser mais eu, e é um lugar que basicamente eu deixo de ser menos eu para não criar conflitos, divergências, sabe? É interessante essa questão da dualidade coletiva. Sim. Parece que a família ela pede, né, para a gente ser dual. E, Super. João, para a gente fechar esse bloco, como que você diria que você está vivendo essa divisão agora aí na sua família? Legal. Acho que assim como vocês e talvez como muitas pessoas, a família ela é ela é para mim sempre foi muito difícil. Eu lembro quando eu comecei esse processo de despertar, quando eu comecei a me abrir mais para algo que eu não compreendia, para algo que talvez não pudesse tão bem ser explicado. Não porque eles tenham dito alguma coisa, mas eu lembro que assim era o contexto mais difícil de atravessar, era o contexto mais difícil de trazer esse tipo de informação. E hoje eu ainda tenho dificuldade, acho que talvez mais com o meu pai do que com a minha mãe. Com a minha irmã eu ainda tenho um pouco mais de facilidade. Com o meu irmão não tenho tanta proximidade para entrar nesse campo. Mas eu acho que ali existe um lugar de muita coerência, né? É muito engraçado como a gente leva a opinião deles e como a gente tenta sempre se provar, como o pai e a mãe são duas figuras que têm uma energia muito forte, tanto pela correspondência energética, né, e pelo nosso DNA e por tudo mais. Mas eu acho que assim, para mim, está sendo muito interessante me comunicar nas redes abertamente, lendo uma imersão, e ampliando um pouco mais dessas conversas, os meus conflitos internos, como eu observo, como eu me relaciono com tudo isso, justamente porque eu sei que eles estão vendo. E eu sei que a gente acaba. Outro dia a gente estava numa conversa num almoço e surgiu um papo sobre um vídeo que eu postei.
E aquilo foi muito interessante, porque minha mãe se abriu, começou a trazer um pouco da visão dela. O meu pai ainda um pouco mais acanhado, mas ele esteve ali, presente, ouvindo. Então, eu confesso que eu ainda me falta acho que essa força para chegar e falar e realmente me posicionar, ou então trazer a conversa falando assim, que nem eu talvez tenha feito com meu chefe, sabe? Tipo assim, gente, peraí, não vamos falar sobre isso por esse ângulo, vamos ampliar a conversa, vamos falar o que está Deixa eu por ler uma trás, imersão. Deixa eu ver deixa a eu ler uma versão. versão. Exato. Então, assim, ainda não alcancei isso. E é curioso, né? Porque eu falei com o meu chefe, estou falando abertamente nas redes, mas, assim, ainda me falta um pouco de força para poder expressar isso para minha família. Eu tenho um Então, slogan: façam como João, leia uma imersão. eu gostei dessa, hein? Boa. Boa. Eu adorei. Mas Eu acho que vamos chegar lá. é interessante como a gente acaba praticando a dualidade com a nossa própria família, né? Tipo, acaba sendo esse lugar em que você. Então, eu sinto com relação a mim, como muitas vezes eu calo o meu sentir, porque é como se, tipo assim, eu já sei que aquilo não vai levar a ponto nenhum, ou vai gerar conflito, ou vai vir para mim de uma forma negativa, e aí eu acabo silenciando isso dentro de mim, e esse silêncio, ele é uma dualidade, né? Sim. Eu lembro que é engraçado, né? Assim, quando o mestre me convidou a voltar a morar em São Paulo, eu falei para ele, eu falei, mestre, você tá viajando, cara. Não tem a menor chance de eu voltar a morar em São Paulo, voltar a morar com os meus pais. Não, eu já estou em outra, mestre. Essa fase já foi, não existe isso. Conecta de novo aí, porque rolou algum ruído aí, a informação veio errada. Que eu falei para ele assim: me coloca na faixa de Gaza, mas não me coloca no Itaim Bibi para morar com os meus pais. E eu estava falando verdade. Era tipo assim, eu tinha menos medo de estar lá no meio na faixa de Gaza com a guerra acontecendo do que voltar a morar com os meus pais com todo o conforto e com todo o amor que eu sempre tive. Então, é muito louco isso, né? Assim, as pessoas que mais nos amam são as pessoas que a gente mais tem medo de ser a gente mesmo. E eu entendo hoje um pouquinho mais da onde vem esses medos, mas é insano, né? É insano a gente ter medo de ser a gente mesmo com as pessoas que mais querem o nosso bem. Sim, é bem insano. Uhum. Vale o novo Alegre Ser. Um post sobre um trabalho sobre família, né? E a gente buscar Família. resgatar essa autenticidade, né? De E é incrível poder como a sua conseguir família é ser uma família nesse grande momento. na luz com o mestre, né? Uma família tem sua avó, tem sua Inclusive, você tem sua tem avó, seu sua prima, primo. seu primo, sua madrinha, seu tio, sua mãe já teve, e É ainda uma das assim, maiores famílias aí que estão juntas aí nesse processo. Pois é. Mas aí, para fazer o contrapeso, a gente tem algumas figuras ali que são muito fervorosas contra. Talvez eu muitas imagino. pessoas aqui também tenham essas figuras, né? Sim, Mas, claro. mas de novo, somos nós que damos a força para essas figuras, né? No sentido de eu que dou a importância para a opinião do outro, no sentido de dele ser esse opositor, ou não, ou eu simplesmente não me conecto com esse incômodo do outro, com o julgamento do outro, e eu posso me expressar livremente, incondicionalmente, sem me importar se ele vai entender, se ele vai gostar, se ele vai achar isso ruim. Então, tudo isso faz parte, é um aprendizado, e acho que, para mim, o me reaproximar da minha família foi meu grande salto quântico, foi onde eu mais consegui foi onde eu mais me exigiu coragem sabe, e enfrentar esses medos que eu nem sabia de onde vinham, que eu nem sabia o que que era, por que que eu tinha isso, mas eu sabia que aquilo era muito assustador. Então, me reaproximar dos meus pais foi uma grande virada de chave na minha vida e continua sendo, né? Passar um final de semana em família continua sendo a grande oportunidade da gente ser coerente, da gente se manter em equilíbrio. Outro dia eu ouvi uma frase bobinha, mas é bonita, assim, que é o verdadeiro ensinamento do yoga não está no tapetinho, está no almoço de família. Que é isso, tipo, vai conseguir colocar em prática toda essa informação que você recebe aqui, vai lá com a sua mãe, quando ela for do jeito que ela é, seu pai, e você não se deixar flutuar nas suas energias, né? Então,
É uma bênção ter meus pais por perto. É uma bênção ter uma família muito acolhedora e muito. Eles são muito doces comigo, né? Mas isso não tira de mim todo o medo e toda a necessidade que eu tenho dessa aprovação, desse reconhecimento, enfim, tudo isso ainda está dentro de mim e é por isso que eu ainda acho que ainda resisto a ser mais coerente ainda com eles, porque eu temo que eles não vão gostar, que eles vão me julgar, que isso não vai fazer sentido, enfim. Então, acho que foi e continua sendo a grande plataforma aí para a gente ser quem a gente é, estar próximo dos meus pais. No fim, é como o mestre fala muito pra gente, né? Como ele ensina a gente, assim, que eles, na verdade, a nossa família é essa oportunidade de transcender. Porque se eles não dão pra gente essa oportunidade de sair da dualidade, como é que a gente sai também, né? Total. E bom, estamos chegando aí então ao final de mais um episódio do Pode Ser. Esse particularmente especial, falando de algo que a gente precisa muito ampliar a nossa consciência, né, sobre a dualidade que a gente pratica aí todos os dias e que impacta a nossa vida, que impacta a forma como a gente gera a nossa energia, como tudo vai sendo criado, a nossa realidade vai sendo criada a partir dessa dualidade. né? E esperamos ter contribuído não só para um novo olhar sobre o tema, mas também para cada um despertar em si o interesse de descobrir em si mesmo onde eu estou sendo mais dual neste momento da minha vida. Nossa, João, foi uma honra ter você aqui com a gente hoje, tá? Antes da gente de fecharmos, né? Deixamos 3 perguntas no ar para reflexão. E para você, e para quem está nos ouvindo também. Que parte de você ainda insiste em excluir para se sentir inteiro? Onde na sua vida você tem confundido sair da dualidade com esperar por um momento, né? Por um lugar ou um momento, fugindo de viver o aqui e o agora. Hum. E se julgamento só existe onde há dicotomia, o que aconteceria se você suspendesse só por hoje a necessidade de escolher um lado? Então, de repente, a gente pode comer fruta com sorvete, pizza com sorvete, João, hoje. Gostei, gostei, gostei muito. Lindas perguntas. Eu, olha, eu confesso que eu não estava esperando nada. Ainda bem que eu vim sem expectativas, mas foi um presente estar aqui de coração. Adorei. Foi uma experiência que me levou para bonitas reflexões. Essas perguntas são lindas. Eu quero ouvir de novo, porque a gente vai falando, né? E a gente nem sabe muito bem o que está saindo. Então, Uhum. acho que vai ser um presente depois ouvir tudo isso de novo e ver um pouco do como eu penso. Ouvir isso de novo, eu acho que vai me ajudar muito. Mas eu adorei. Parabéns por esse trabalho. Espero que vocês tragam muitas pessoas aqui, porque essa roda aqui é realmente poderosa. Então, de Você verdade, você sabe obrigado. que o Alegre é cura em tempo real. E isso só Exato. acontece no presente e no tempo real, sabe? E por isso Uhum. que ninguém tem expectativa, sabe? Porque o Alex ele acontece dessa forma mesmo, naturalmente, quando as pessoas chegam e vivem essa roda de conversa, essa entrevista, e a gente vai liberando muita coisa. Então a gente convida vocês a compartilharem essas reflexões, né? Responder essas perguntas aí pra gente nos comentários, nas mensagens, nos campos que a gente vai criando juntos aqui no Alegre Ser. Obrigada. Obrigada! Obrigado. Até a Obrigada, próxima. gente. Até Um o beijo, próximo Pode João. Ser. Beijo, gente. Obrigada, Obrigado. João!